Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre a igreja indestrutível, sobre a igreja invencível, que é a nossa igreja. A nossa igreja faz parte, porque é claro que existe a igreja invisível, e nós somos a igreja local, mas fazemos parte da igreja invisível, e nós fazemos parte da igreja invencível. Digam comigo, invencível. Esse invencível saiu tão fraquinho que está vencível isso aí. Digam comigo, invencível. Um dia, meus irmãos, Jesus estava com os seus discípulos, e aquela, quem dizem que sou, quem dizem que sou, Pedro se levantou, tu és o Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, isso não é carne não, isso aí é espírito. E Jesus falou, eu te digo a você, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do diabo jamais poderão vencê-la. Algumas pessoas dizem, Pedro, então é sobre Pedro, então é Pedro que tem a chave. Não. Eu não quero entrar em aspectos teológicos que vão fazer a mensagem ficar esquisita, e do tandefródios, tandefrúrios, do grego e não sei o que lá, e latim. Não. Pedro é Pedro, pedra de esquina, pedra onde a igreja está edificada é Cristo. Toda igreja edificada em Cristo, ela permanece. Se ela não for edificada em Cristo, ela não poderá resistir, ela não pode permanecer. E essa igreja está edificada em Cristo Jesus. Essa igreja está edificada no Senhor Jesus. Por isso é indestrutível, por isso é invencível, por isso tem uma história de vitória para contar todos os dias. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas para que eu possa, meus irmãos, falar da igreja invencível, da igreja indestrutível, os versículos que nós lemos são interessantes, porque a Bíblia Sagrada fala que os discípulos, os apóstolos, estavam pregando a palavra de Deus, e as pessoas, meus irmãos, ficavam com inveja. Estão falando daquele tal de Jesus, e colocaram alguns deles na cadeia. E a Bíblia Sagrada nos fala que à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Já pensou, hein? Já pensou? Falou de Jesus, vai para a cadeia, está em cana. De repente lá na cadeia, o anjo do Senhor enviado por Deus vai lá e abre a porta da cadeia. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles saíram para fora e se apresentaram depois em vários locais, incluindo o templo, até que uma vez mais os acharam e os trouxeram à presença de autoridades. E eles, mas o que faz? Vamos prender? Não vamos prender? Estão falando de Jesus, e não é para falar de Jesus, como é que nós vamos fazer? Até que a Bíblia Sagrada nos fala que se levantou, estou no versículo 34, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Se levantou então um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. Trago aqui os homens, trouxeram. E ele diz, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. A igreja do Senhor, meus irmãos, necessariamente ela tem de padecer aflições, tem de padecer perseguições, porque a igreja do Senhor, desde o princípio, ela foi luz no mundo. Desde o princípio ela foi odiada pela sua verdade, e nos nossos dias não poderia ser, e não é diferente. No advento das redes sociais, nós vemos aí perseguições contra várias igrejas, incluindo a nossa, e falam, pensam que vão arrebentar a igreja. Nós já estamos acostumados e cascudos, porque nós somos resistentes, invencíveis, e temos as palavras do próprio Cristo. Esse mundo vai odiar vocês, esse mundo não gosta de vocês, mas primeiramente odiou a mim. Não gosta de vocês porque vocês não são desse mundo. Vão perseguir vocês, vão falar mal de vocês, mas nós somos cascudos, porque nós sabemos que nós somos invencíveis, nós somos indestrutíveis. Por mais que façam, por mais que batam, é tipo mesmo omelete, quanto mais bate, mais cresce. A igreja Deus e Amor, meus irmãos, é uma igreja de Deus, e por essa razão ela tem resistido todas as tribulações que têm vindo sobre ela, porque tribulações lançadas pelo inferno não podem fechar as portas desse ministério.
não podem fechar as portas dessa igreja, porque essa igreja está edificada na rocha que é Cristo, porque essa igreja está edificada e embasada na palavra de Deus, e não há demônio que possa derrubá-la. Mas voltando ao nosso texto, porque eu me empolgo mesmo, eu fico empolgado. Gamaliel continuou dizendo, olha, versículo 36, algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens. Teudas, o que aconteceu? Foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. A Bíblia não fala muito sobre esse tal de Teudas, mas a gente entende que o que ele fez, o movimento que fez, ou o ministério, entre aspas, que fundou, não era edificado na pedra, na rocha. Não era algo que Deus poderia dizer, é meu, não toca porque é meu. 400 que estavam com ele se dispersaram, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi morto. A igreja Deus e Amor não é assim não, a igreja Deus e Amor é diferente. Essa igreja aqui, meus irmãos, não é a igreja de Teudas, não. Essa igreja aqui é a igreja de Jesus. Essa aqui não cai não, essa aqui não se dispersa não, porque é uma igreja edificada na rocha que é Cristo. E a Bíblia Sagrada diz mais no versículo 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Esse Judas aqui, meus irmãos, tentou se levantar contra o domínio do Império Romano, arrumou um grupo lá e partiu por uma guerra armada contra os judeus. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele levou muita gente com ele. Não era pouca gente não, ele levou muita gente após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Não era a igreja Deus e Amor também não. E agora digo-vos, esses aqui, deixa eles irem, porque se essa obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que também não aconteça ser desachados combatendo contra Deus. Essa aqui era a igreja Deus e Amor, entre aspas, né? Claro, essa aqui era. Porque eu estou falando da igreja salva, eu estou falando da igreja invisível, não estou falando da partícula, eu estou falando da igreja como um todo. Esses que estavam na cadeia e o anjo foi lá e abriu a cadeia, esses que Gamaliel falou, cuidado, deixa eles irem, vocês podem estar combatendo contra Deus. Esses estavam fazendo a obra que nós continuamos a fazê-la. Esses estavam falando do Cristo que nós continuamos a falar dele. Esses estavam embasados na palavra que nós continuamos a pregá-la. Esses estavam feitos como, ou seja, edificados na rocha que é Cristo, como também nós estávamos edificados. Essa igreja, a porta do inferno não tem poder contra ela, porque essa igreja é indestrutível, essa igreja ela é invencível, essa igreja é a igreja de Deus, essa igreja é a igreja que vai continuar até o dia em que Jesus Cristo arrebatar a igreja. Para que uma igreja seja indestrutível, meus irmãos, ela tem que depender primeiramente, totalmente, inteiramente do Espírito Santo de Deus. É o nosso primeiro ponto aqui hoje. Nenhuma igreja invencível pode depender de homem. Nenhuma igreja invencível pode depender do esforço do homem apenas. A igreja sempre fez e faz parte do plano de Deus. A igreja, ela é construída através dos presentes, dos dons que Deus dá a cada partícula desse corpo. Você é uma partícula desse corpo. Como eu já disse, às vezes eu tenho pena, meus irmãos, falo com a minha esposa que bom seria se nós pudéssemos dar oportunidade para todos os nossos irmãos que estão ali, obreiros experientes, obreiros que estão na obra, alguns falam que já estão há 30, 40, alguns estão até mais tempo. Seria tão bom ouvir todo mundo. Mas Deus conhece você como partícula. E essa igreja ela é construída, meus irmãos, pelos dons, através dos dons que o Espírito Santo utiliza na vida de cada um de vocês.
Deus tem usado vocês para que essa igreja não só permaneça de pé, mas para que essa igreja continue crescendo. Nessa igreja todo homem, nessa igreja toda mulher, nessa igreja cada jovem, cada adolescente, cada pessoa idosa, cada pessoa madura, enfim, todas as pessoas têm o seu papel para desempenhar. Todas as pessoas são usadas por Deus para que essa igreja permaneça invisível. Todos vocês são necessários. Só quero complementar da seguinte forma: mas nenhum é indispensável. Todos nós somos necessários, mas nenhum de nós é indispensável. A igreja indestrutível e invencível, ela tem que depender do Espírito Santo de Deus. Esse sim é o único indispensável na igreja. Enquanto o Espírito Santo de Deus se mover na igreja, a igreja é totalmente invencível. Enquanto o Espírito Santo de Deus der as diretrizes à igreja, a igreja não poderá ser vencida de forma alguma. Muitas pessoas partem para o lado do achismo. Eu acho que é assim. Muitas pessoas partem para o lado de: não, é porque agora me levantei como um grande profeta e eu sou o maioral, e vão extinguindo o Espírito Santo. Muitas pessoas, até mesmo meus irmãos, se esquecem: não, esse negócio de Espírito Santo, isso aí só foi até os tempos apostólicos. Também são igrejas vencíveis completamente, mas essa igreja aqui não. Essa igreja, meus irmãos, é uma igreja que é assim movida pelo Espírito de Deus, e nós dependemos inteiramente da presença do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Nós aceitamos a inspiração que vem do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Nós aceitamos a forma que o Espírito Santo de Deus se move nessa igreja. Essa igreja é e será indestrutível, meus irmãos, enquanto Deus se manifestar a ela. E é natural que, se nós damos lugar ao Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus se move na igreja, é de se esperar que Deus também haja nela. Haja na igreja. Quarta-feira passada nós tivemos aqui um culto e vimos a ação de Deus de uma forma maravilhosa, quando 3 pessoas colocaram obras malignas que saíram dos seus estômagos, enfim, e foram curadas imediatamente. É uma obra de Deus. Às vezes nós vemos, meus irmãos, de forma diferente, porque nós criamos uma expectativa de que quando se prova a ação de Deus em algum local, tem que ser de forma visível, tem que ser de forma extraordinária, e para nós o agir de Deus é só o paralítico andando, e o paralítico andando é uma forma do agir de Deus, não é? Às vezes nós estamos na presença de Deus e nós primamos os nossos momentos na presença de Deus, buscando o espetacular. Eu também gosto do espetacular, quem é que não gosta? Quando vejo Deus levantando um paralítico, é uma coisa maravilhosa. Quando vejo Deus prosperando uma vida, é uma coisa maravilhosa. Quando vejo Deus efetuar coisas milagrosas, também acho que é uma coisa tremenda. Quando vejo demônios saindo, e eles têm que sair porque Deus está conosco, e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja e nem contra as pessoas que vêm a essa igreja buscar a Deus conosco e servir a Deus conosco. Quando o demônio sai, também vejo, meus irmãos, coisas maravilhosas que Deus faz, não resta a menor dúvida. Agora, existe uma coisa que parece tão pouco atraente, mas é uma coisa que eu considero muito serena. É lindo demais ver Deus transformar uma vida. É lindo demais nós ouvirmos testemunhos de transformação. É lindo demais nós vermos o milagre de uma família reconstruída. É lindo demais nós vermos o milagre de uma pessoa que deixou a droga, deixou a vida da promiscuidade total e se entregou ao Senhor. É lindo demais nós vermos pessoas que eram consideradas monstruosas serem transformadas na medida do poder de Deus, por pessoas amáveis, por pessoas de coração amoroso. Essa igreja é uma igreja indestrutível, porque Deus continua a se manifestar nela e não vai parar de se manifestar nela. Não vai parar.
Todas as pessoas que um dia pensaram, e todas as pessoas que um dia haverão de pensar ainda, vamos perseguir e vamos acabar com essa igreja. Essas pessoas, infelizmente, meus irmãos, elas vão estar dentro do que Gamaliel está dizendo. Vocês vão se achar combatendo contra Deus, porque essa igreja é de Deus. Deus se manifesta nessa igreja. Deus faz coisas tremendas nessa igreja. Nós temos milhões de pessoas que podemos até dizer que passaram por esse local e de Deus receberam alguma coisa. De Deus, enfim, viram ou contemplaram acontecer algo em suas vidas. Quer ver só? Levanta sua mão, você que Deus transformou algo em você. Deus que curou alguma ferida. Deus que, olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Olha aí, põe a câmera para o pessoal ver, o pessoal que está em casa, ou para o povo, vamos lá. Levanta a mão, todos vocês que foram tocados por Deus nessa igreja. Câmera, coloca isso. Levanta a mão, todos vocês que foram tocados por Deus. Essa igreja é invencível e vai continuar invencível. E o conselho de Gamaliel continua vivo. Se é de Deus, não pode ser desfeita. E é de Deus. É como a Leia canta: é de Deus, é de Deus, é de Deus. Essa igreja é de Deus. Canta comigo: é de Deus, é de Deus, é de Deus. Essa igreja é de Deus. De novo: é de Deus, é de Deus, é de Deus. Essa igreja é de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus. Diga: é de Deus. É de Deus. E vai continuar sendo de Deus. Essa igreja é indestrutível. Levanta o seu dedo indicador da mão direita. Imagine você que Satanás está na sua frente. Enfia o dedo no nariz dele e fala: é de Deus, Satanás. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Porque é de Deus. É de Deus. Movida pelo Espírito de Deus. Permite a atuação de Deus. Estava certo Gamaliel. Combater contra aquilo que você não conhece pode ser perigoso, pode ser muito ruim, porque de repente você pode se achar combatendo contra o próprio Deus, e aí não dá. Combater o próprio Deus não tem condições. Não tem condições. Ninguém pode vencer o nosso Deus. A nossa igreja é indestrutível, meus irmãos, e é invencível, e continuará sendo, enquanto a palavra de Deus for sua base de autoridade. Aqui é a voz de Deus, meus irmãos, não é voz de homens. Eu digo isso todo dia. Eu falo ao Senhor e não falo da boca para fora. Eu falo ao Senhor e não falo porque irmão Dorivaldo está tentando dizer que é humilde. Não. Quem tem de falar é Deus. A nossa igreja tem que estar embasada na autoridade da palavra de Deus. Sei que muitas pessoas são bem intencionadas. Sei que muitas pessoas gostam de opinar. Sei que muitas pessoas gostam de extravasar os seus sentimentos, até honestos, mas infelizmente alguns deles errados. Essa igreja tem de estar embasada, e está, e vai continuar estando embasada, a sua autoridade na palavra de Deus. No capítulo 14 de São João, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus respondendo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, nós não temos nenhuma desculpa para dizer que nós não vamos viver embasado na palavra de Deus, porque não temos a Bíblia, ou porque não estávamos lá junto com Jesus quando Ele falou, porque... Não. O que Jesus falou, meus irmãos, as pessoas que estavam com Ele ouviram, comeram aquela palavra, viveram aquela palavra, divulgaram aquela palavra. E o Senhor Jesus mesmo diz: olha, enquanto eu estou com vocês, eu estou dizendo isso tudo.
Enquanto eu estou com vocês, eu vou falando tudo que eu tenho que falar, mas quando eu for embora, o Espírito Santo virá. É por isso que é preciso a igreja depender inteiramente da presença do Espírito Santo de Deus. Não se sobe numa plataforma, não se adentra a um púlpito para falar de si mesmo. Quem tem que falar é Deus, e quem inspira é o Espírito Santo de Deus. A pior coisa que existe no planeta é o homem falar de si mesmo. A pior coisa que existe numa igreja é uma igreja, meus irmãos, ouvir voz de homem, não voz de Deus. E a nossa igreja ouve a voz de Deus porque ela está embasada na palavra de Deus. E se você ama o Senhor, você tem necessariamente de guardar a palavra do Senhor, porque quando você não guarda a palavra do Senhor, você está dizendo: eu não amo o Senhor. E quando você ama o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus mesmo fala: viremos. Viremos quem? Viremos, é plural. Você tem Deus na sua vida? Você já sentiu o Espírito Santo na sua vida? Você sente quando Jesus dá aquele chacoalhão na sua vida? Você sente? Igreja, meus irmãos, é um lugar muito sério, é um lugar muito importante, é o lugar mais gostoso que nós podemos estar na nossa vida, porque aqui nós experimentamos Deus, aqui nós experimentamos as coisas de Deus. A igreja é indestrutível quando ela tem a palavra de Deus como sua regra de fé. Não é palavra de homem, não é invenção de homem, não é invenção do irmão Lorival, não é invenção do irmão Joaquim, não. Quando é a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus que é falada, todo mundo recebe. Quando é a palavra de Deus que é pregada na inspiração do Espírito Santo, as manifestações acontecem. Quando é Deus que está falando, a igreja se satisfaz, a igreja se alimenta, a igreja fica forte, a igreja fica resistente, resiliente, a igreja fica preparada para lutar. E tem crente que fica tão forte que ele até provoca o diabo: pode vir, Satanás, pode vir, eu estou preparado, aleluia. Quando é Deus quem fala, quando é a palavra de Deus quem está embasando uma igreja, quando é a palavra de Deus que está no ministério, esse ministério é forte. Esse ministério é invencível, esse ministério é indestrutível. Como é que você está nesse momento? Você está tipo assim: ai, que medo de Satanás. Tem irmãos, dizem, eu não sei, pastor Mariana pode dizer isso. Diz que tinha um irmão que não estava tão preparado assim para expulsar um demônio. Colocou a mão na cabeça da pessoa possessa e disse: sai, Satanás. E o diabo falou: não saio, mas sou eu que te ordeno, sai, Satanás. Ah, tu está fraco. Tá bom, saio dele e entro em você. Aí ele falou: não, então fica aí mesmo. Como é que você está? Como é que você está? Em Centro-América dizem que tem uma história também. Isso me falaram como uma verdade. Num país ali, diz que Satanás falou: eu vou vir buscar e vou fazer um estrago numa pessoa tal, no dia tal, em tal lugar. Dizem que a igreja se reuniu e vamos lá, vamos afrontar Satanás. Diz que o negócio começou a ficar feio, era luz que queimava, era barulho que acontecia. Isso acontece mesmo. A nossa luta, meus irmãos, não é uma luta carnal, não é uma luta, às vezes, visual. A Bíblia fala que a nossa luta é contra todos os principados e potestades de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra coisas espirituais. Dizem que Satanás começou a se mover, fazer barulho ali, e a dita pessoa, que seria a pessoa que ia levar um tipo de uma surra de Satanás, saiu correndo, saiu todo mundo correndo, só ficou uma veinha. Só ficou a veinha. Passou o barulho todo mundo: a irmã fulana é forte mesmo, hein? Só ficou a irmã lá para enfrentar o cão. Aí foram lá ver, a veinha tinha morrido de ataque cardíaco. Como é que você está? Porque essa igreja tem que ser uma igreja forte.
Essa igreja, ou seja, cada pedacinho da igreja que estamos nós temos que estar fortes. Às vezes um está mais debilitado, mas o que está mais forte ajuda o que está debilitado. Às vezes alguém levou um escorregão, o outro vai lá e dá a mão e ajuda a levantá-lo. Não pisa na cabeça dele, como muita gente quer fazer, não. A gente levanta o irmãozinho que de repente tropeçou na estrada da vida. Como é que você está? Porque essa igreja é indestrutível, essa igreja é invencível, mas ela pode passar por situações bastante complicadas. Porque a história de Gamaliel não termina aqui, preste atenção. Então Gamaliel falou, ó, se é de Deus não pode ser desfeita. Se vocês lutarem contra o que é de Deus, vocês vão combater contra Deus. Está no versículo 39. Aí todo mundo concordou, tá certo Gamaliel, certo. Aí tudo bem. Mas o que aconteceu? Só foi Gamaliel sair de perto deles, chamar os apóstolos e deram uma surra neles. Deram uma surra. Meu Deus, o que é isso? Mas não concordaram? Não disseram, ah não, mas então tá, não vamos combater, pode ser de Deus. Todo mundo concorda. Mas deram uma surra neles. E além de dar uma surra, falaram para eles assim, olha, tudo bem, a gente concorda, não quer lutar contra Deus, mas vocês não falem mais desse tal de Jesus aqui não, viu? E aí, meus irmãos, se isso acontecer com você, eu quero dizer a você que com a igreja Deus e Amor isso acontece todo dia, e com todas as igrejas que são de Deus. A igreja Deus e Amor já tentaram calar a boca dessa igreja, não foi uma ou duas vezes não. Me lembro, meus irmãos, quantas ocasiões, quantas oportunidades, pessoas, a parte da mídia covarde, mentirosa, atacou a igreja. Chegaram a dizer que até tráfico de drogas nós fazíamos na igreja. Chegaram a dizer que até traficantes que estão em presídios de segurança máxima eram vistos nos estacionamentos da igreja. Pensaram que iam fechar as portas dessa igreja. Pensaram que iam calar a boca dessa igreja. Pensaram que iam intimidar essa igreja. Mas acontece que essa igreja não é igrejinha e não é igrejeca. Essa igreja é de Deus. Essa igreja está edificada na rocha que os edificadores rejeitaram. Essa igreja, as pessoas que combatem contra ela, verdadeiramente estão combatendo contra Deus. Pode açoitar, pode mandar o chinelo. Se a igreja é de Deus, pode perseguir, pode colocar na cadeia, que Deus manda o anjo e a porta da cadeia tem que se abrir. Pode mandar prender, que o nosso Deus manda soltar. Parece o juiz lá, né? Essa é a igreja Deus e Amor que eu conheço. Vou deixar para a irmã Eleni falar, meus irmãos, mas quantas ocasiões nós passamos aqui na igreja, muitas delas vocês nem têm conhecimento. Quantas situações difíceis nós já passamos aqui. E eu sei que essa igreja está de pé porque ela é de Deus e ela é invencível. Essa igreja vai sair daqui da terra e vai fechar a porta, sabe quando? Ela vai fechar a porta sim, mas no dia que Jesus falar, vinde, pode subir, vai. Só porque eu estou arrebatando agora é o arrebatamento, pode subir, sobe. Aí nós vamos subir. Aí nós vamos, como diz lá no interior, flutuando. Aí nós vamos subir ao encontro do Senhor e encontrá-lo nas nuvens celestiais. Agora, pelejar contra essa igreja é bobagem. Achar que essa igreja vai parar de falar de Jesus é bobagem. Achar que nós vamos parar de expulsar demônio, mandar paralítico andar, ver Deus operar é bobagem. Porque essa igreja é uma igreja indestrutível, é uma igreja invencível, porque o Senhor dessa igreja, o cabeça dessa igreja é Jesus. Essa igreja está na rocha, pode açoitar, pode tacar pedrada, pode dar cacetada, mas nós estamos seguindo adiante, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos em que a nossa fé está embasada, e nós sabemos que temos uma carreira para correr, e nós vamos correr essa carreira. E como cantou bem hoje o Rafael no hino Rude Cruz, nós só vamos trocar a nossa cruz por uma coroa. Que Deus abençoe você, querida igreja, que Deus te guarde. Essa é a igreja do Senhor.